Olá pessoal, estou de volta. Vamos aqui para a aula da qual a gente responde todos os exercícios aqui da avaliação do curso de nível intermediário de Excel. Tá? Nesta aula eu vou procurar resolver cada um desses exercícios aqui para vocês saber como que eu interpreto e aplico a solução à medida da interpretação de cada pergunta. E por fim eu vou mostrar o gabarito e você vai poder fazer a comparação da execução do seu teste. Se você resolveu todo aqui os exercícios, fazendo por conta própria, e aqui agora você vai ter basicamente a correção deles, tá? Vamos lá diretamente para o ponto? Sem muita enrolação, já expliquei bastante sobre a aula anterior, sobre o que precisa ser respondido. Essa aula aqui é apenas para mostrar como é que se resolve as questões. Então vamos lá comigo. O primeiro exercício aqui é esse conjunto de 5 perguntas, que a gente vai ter que elaborar aqui na nossa tabelinha de sala de aula, né? Uma classe de alunos, onde a gente tem um número de faltas, tem aqui a nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Basicamente, ele fez 4 avaliações e a gente quer saber a situação de cada aluno dentro desta classe. E aí nós temos as perguntas, né? A pergunta A, vamos já procurar resolver ela. Preencha a coluna de nota final com a média da nota de cada aluno. Então, a coluna nota final, a gente vai procurar descrever uma fórmula aqui, da qual a gente exibe qual foi a média final de cada aluno. Então vamos lá resolver ela? Essa aqui é básica, a gente já viu aqui na aula de fórmula de média, né? A gente vai procurar fazer a média e também a gente vai usar aqui autopreenchimento. Então, basicamente a gente já viu nas aulas anteriores e vamos aplicar aqui essa técnica aprendida neste teste. Então, Excel, exiba para mim a média, né? Média, é importante você colocar o acento, que senão o Excel não vai mostrar aí para você, tá? Média, então ele fala quais são os dados da qual você quer fazer a média. Eu preciso fazer a média das 4 notas dele. Se ele tivesse mais nota, a gente teria que incorporar mais nota. Mas aqui a gente tem todos têm as 4 notas feitas, todos tiveram que passar por 4 avaliações e a gente quer tirar a média dessas 4 avaliações. Então, selecionou essas 4 notas representadas para o José da Silva. A gente está fazendo especificamente sobre um aluno. Fecha, parênteses e pronto. A gente pode acompanhar a fórmula por aqui ou até mesmo por aqui, tá? Então, dá um Enter. Quando você já tem uma tabela já pré-formatada, a gente clica aqui, a gente já tem basicamente o Excel, né? 2016... para frente, ele já autocorrige, já auto-preenche as demais fórmulas, porque já está estruturada a nossa planilha. Caso isso não aconteça, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele deixar apenas para o aluno 1. Caso isso não aconteça no seu Excel, você segura nessa caixinha de cá e arraste até o final. Ele vai fazer a mesma fórmula para todos os alunos. Então, basicamente, a gente tem aqui a média de 9,5 para o aluno José da Silva e assim cada um com a sua. Para você validar, basta você ir descendo com o cursor aqui e você vai acompanhando aqui a fórmula acima, se todas estão corretas. Como ela é uma tabela comum, né? Se a gente clicar aqui, ela já está como design de tabela, é uma tabela já pré-formatada, ela já tem um nome, né? Tabela 4. Então, ele já auto-preenche toda a tabela para você referente à sua fórmula escrita. Isso você também já teve a oportunidade de acompanhar na aula de autopreenchimento. Então, basicamente, aqui nosso exercício 1 já está feito com sucesso. A gente vai deixar aqui como concluído. Deixar aqui só para direcionar um verdinho, tá? Vamos para a segunda questão. Exiba a situação do aluno, né? Situação aqui, como ele aprovado ou reprovado, conforme a seguinte regra. A regra é muito importante. O que vai determinar que o aluno vai apresentar como aprovado ou reprovado? Se o aluno poderá ser aprovado se tiver a nota final, então a gente tem a nota final dele, que seja maior que 6,5, maior, tá?
e o número de faltas abaixo de 10. Então, tem que ser abaixo de 10. Se for 10, ele já está reprovado, certo? Então, ele colocou aqui abaixo de 10, não menor ou igual. Então, é só se for abaixo. Então, se for igual a 10, ele terá que estar reprovado. Legal. Então, aqui a gente tem duas regras aqui para ser apresentado. Então, ele tem que ter a nota maior ou igual a 6,5 e, tá vendo esse E aqui? E a nota final abaixo de 10. Então, aqui a gente já viu que existem duas regras para considerar um aluno aprovado ou não. Então, ao invés de a gente usar a fórmula C, a gente vai ter que procurar usar a fórmula E. A E é que determina se essa regra é essa, você exibe uma coisa. Caso uma delas não seja atendida, exiba a outra. Então, a gente vai usar aqui, devido ter duas regras, e a questão é que as duas têm que ser satisfatória, então a gente vai usar a função E. Então, vamos lá? Vamos vir aqui em situação, coloca Excel, exiba para mim E. Qual é a regra lógica? A primeira regra lógica, né? A ideia aqui é que seja a nota final, então é a nota final aqui, maior ou igual, né? Aqui é maior que 6,5, não é maior ou igual, então é maior que 6,5. Então a gente vai colocar aqui célula de nota final, maior, então sinal de maior, para respeitar essa regra aqui, que 6,5. Então a gente vai escrever 6,5. Se a gente põe ponto e vírgula, agora o Excel pede qual que é a segunda lógica, qual que é a segunda regra. O número de faltas tem que ser abaixo de 10. Quem é o número de faltas? A gente vai vir aqui na coluna de número de faltas do José, clicar aqui, ele vai colocar o número de faltas. Qual que é a regra do número de faltas? Se ele estiver abaixo, né, de 10, então a gente coloca abaixo, menor que 10, então, fim da regra. Se isso os dois forem satisfatórios, ou seja, se ele for maior que 6,5 e o número de faltas menor que 10, significa que ele está aprovado, não é mesmo? Então, a gente vai escrever aqui, no caso, como aprovado. Aqui fechou, tá? Vamos deixar assim especificamente. Ele vai exibir como verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, tá? Então aqui vai ficar como aprovado, aprovado. Esse falso quer dizer que ele foi reprovado, ele não atendeu a regra, tá? Especificamente. Só que o que ele pede no enunciado é para exibir como aprovado ou reprovado. Isso atende a nossa situação? Ainda não, né? Ele quer que exiba esta descrição especificamente. Então, aqui, pelo menos, a gente garantiu de que o aluno aqui, por exemplo, José Ferreira, tem uma nota 9,5 e 0 de falta, então ele é aprovado. Esse que está como falso, então ele está reprovado. Vamos ver por que ele está reprovado? A nota é 6,8, então aqui, teoricamente, ele estaria aprovado, só que o número de faltas é 15, então por isso que ele reprovou. Então, está certo essa parte. Esse está falso porque se a nota dele está boa, aqui o número de faltas é 10, só que ele tem que ser abaixo de 10. Então, ele está reprovado. Essa última aqui, a gente está com 6,5 e o número de falta dele é 3. 3 faltas ele vai ser aprovado. Mas a nota 6,5, veja aqui, que ele tem que ser maior que 6,5. 6,5 não é maior, 6,5 é 6,5, é igual. Não é maior, então está reprovado. Então, a fórmula aqui a gente pode acompanhar que ela está correta, está funcionando perfeitamente. Só a descrição que não está atendendo bem nós, tá? Então, vamos arrumar essa descrição. Já que a gente já identificou como que resolve a regra, agora a gente vai exibir do jeito que a gente quiser. Então, a gente incrementa nessa fórmula a fórmula C. C verdadeiro, se isso for atendido como verdadeiro, exiba aprovado. Se não, exiba reprovado. Então, a gente pode vir aqui, colocar C. Escreve C, acompanha aqui em cima, tá, gente? Abre parênteses. Qual que é o teste lógico? O teste lógico a gente já tem que é esse E. Então, ele vai fazer o teste lógico e ele vai responder verdadeiro ou falso. Tá? Então, abre parênteses, mantém essa fórmula aqui, coloca ponto e vírgula aqui no final, e vai perguntar, se for verdadeiro, né, você vai exibir o quê? Quero que exiba aprovado. Então, vou colocar em maiúsculo aqui, aprovado. Botando 2 pontos, ponto e vírgula. Qual que é o valor se for falso? Se for falso, você escreve reprovado. Então, reprovado entre parênteses, tá? Procura sempre colocar entre parênteses que garante tudo, tá? Não deixa com que o Excel tenha que fazer para você.
Tá? Então aqui está como aprovado e reprovado, a gente está acompanhando todo o que está sendo pedido no enunciado. Tá? Então a gente dá um Enter e agora já mudou as descrições. Então todos que estão aprovados aparecem como aprovado e todos que estavam com reprovado, com falso lá, aparece reprovado. Tá bom, pessoal? Então basicamente essa B já foi solucionado também. Vamos para C agora. Na coluna número de faltas, destaque as células que estão com o número maior ou igual a 10. Tá? Maior ou igual a 10. É isso que ele pediu e é isso que a gente precisa fazer. Então, como que faz para destacar células com uma regra? Tá? Então, a gente também já viu aqui nesse decorrer de todo esse curso que a gente, nesse caso, a gente precisa utilizar a formatação condicional. Tá? Então, no número de faltas, a gente vai vir aqui no número de faltas, clica nessa parte aqui. Então, toda essa coluna, tá? Na coluna, destaque as células que estão com o número maior ou igual a 10. Então, a gente vem aqui em formatação condicional, realçar regras. A gente tem aqui maior do que tanto, não nos atende. Menor do que tanto, está entre tal e tal. Igual, também não atende. Nenhuma daqui nos atende porque ele quer maior ou igual a 10. Então, a gente vamos aqui em mais regras. Formatar apenas células que contém. Aqui nessa parte de formatar apenas células, a gente coloca o valor da célula. E qual é a regra que a gente quer? É maior do que? A gente quer, na verdade, é maior ou igual a. Tá? Então, a gente coloca aqui maior ou igual a 10. E vamos formatar, porque aqui está sem formatação. Então, na hora de formatar, a gente coloca um preenchimento aqui maior do que tanto. Hoje vamos colocar aqui em amarelo, tá? E aí a cor da fonte a gente deixa como preto, tá? Perfeito. Então ele vai estar destacado como amarelo no caso. Então dá um OK aqui e pronto. A gente já tem aqui destacado tudo que é maior ou igual a 10. 15 é maior ou igual a 10? É maior. 10 é maior ou igual a 10? Ele é igual a 10, então já destaca. 10 é maior ou igual a 10? Destaca. As outras, chega a ser maior ou igual a 10? Não, é tudo 0, 2, 7, 9, 5, 6. Então, tá tudo certinho, tá adequado conforme o pedido, tá? Então, mais uma questão solucionada. Vamos para a D aqui. Ele pede basicamente a mesma coisa. Na nota final, destaca as células que estão com a nota final, né, menor ou igual a 6,5. Então, ele quer que seja menor ou igual a 6,5, toda essa nota final aqui. Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Formatação condicional, realçar regras. A gente viu que nenhuma dessas nos atende. Então, a gente vai vir para cá e falar que é menor, cadê? Menor ou igual a 6,5, 6,5. Vamos formatar ela. Agora a gente pode colocar o preenchimento em vermelho, que basicamente ele quer mostrar quem reprovou por nota, né? Então vamos colocar aqui, vai, laranja. Laranja tá bom? Tá bom. Vamos lá. Laranja, fonte, deixa preto mesmo. Está tudo certo. Colocar negrito? Não necessariamente. Tá? Então ele vai aparecer assim como laranjinha, se for menor ou igual a 6,5. Tá? Então vamos validar aqui basicamente. 6,4 é menor ou igual a 6,5. 6,5 é igual a 6,5. Tá atendendo aqui, menor ou igual. E as outras é sempre superior a 6,5, né? A gente está olhando aqui, basicamente são todas superior a 6,5. Então está legal, mais uma solucionada. Vamos agora aqui parar na coluna 6, na coluna situação. A pesquisa, a pergunta E, é basicamente igual a outra, só que ele quer que se destaque quem está com o status de reprovado. Então, quem está com reprovado aqui, vamos deixar ele em vermelho para poder exibir os reprovados. Então, vamos lá. Formatação condicional, realçar células, tudo que for igual a célula, no caso ele está pedindo tudo que for igual a reprovado, vamos manter esta ideia. Então, a gente escreve aqui reprovado. Veja que ele já começa a sinalizar o atendimento aqui. O preenchimento a gente vai deixar vermelho claro
ele não pediu para destacar conforme a cor X ou Y, então ele pediu apenas para destacar e tecnicamente ele está destacado aqui, já dá para perceber. Então vamos deixar assim mesmo, porque não foi pedido, vamos fazer exatamente o que ele pediu, é importante. Então está aí, então ele está destacando quem está reprovado. Esse daqui é reprovado, de certa forma ele tem uma nota boa, mas a falta dele não está tão boa. Esse aqui que está reprovado também, ele está com uma nota boa, mas a falta está ruim. Aqui ele está com uma nota ruim, até que está com uma presença boa, reprovado. Esse daqui reprovado por nota ruim, né? No caso 6,5 ele teria que ter maior que 6,5 e está reprovado. A falta até que está legal. E esse aqui foi reprovado por falta, mesmo tendo uma média boa, foi reprovado por falta. E os demais você pode procurar validar que está tudo correto, tá? Então, basicamente, aqui a gente encerra a parte de exercícios do 1, tá? Agora a gente vai vir aqui para a parte 2 e finalizar aqui essas perguntas. Vamos lá. Complete a tabela abaixo conforme cada pergunta. Qual é a média da nota final da classe? Então, basicamente, aqui ele quer a média final da classe inteira. Então, com base em todos os alunos, qual que é a média da classe? Então, nada mais é do que fazer a média de qual número? Apenas de toda a classe. Diante de toda a classe, cada um teve a média de nota final. Qual que é a média dela, né? Com base em tudo isso. Então, a gente basicamente pega e identifica que a média é 8,1 aí no total, tá? Qual foi o total de alunos aprovados, tá? Então, qual é a quantidade, né? Qual é o total de alunos? Então, ele está pedindo aqui quantidade de aprovados. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente não vai colocar 10 aqui, obviamente. Vai fazer a fórmula para que identifique esses 10 alunos aprovados. Então, Excel, exiba para mim, conta para mim, conte C, tá? Ele calcula o número de células não vazias em um intervalo correspondente a uma determinada condição. O que ele quer? Conta para mim todos que estão como aprovado. É essa a condição de aprovado. Então, conte para mim no intervalo. Qual que é o intervalo? Quero que olhe esse intervalo todo. E qual que é o critério? Que seja igual a aprovado, tá? Aprovado. Acho que é com parênteses no caso, tá? Então, ele vai aqui para 10, tá bom? Caso a gente viesse aqui e colocasse, vamos colocar aqui que ele faltou, acho que está protegido, a gente não vai conseguir alterar, que é para preservar a planilha, tá? Então, não vai conseguir alterar os dados da planilha, porque eu protegi a planilha justamente para que a gente pudesse validar depois. Tá? Então, basicamente, são os 10, conta aqui, a gente contou, tem 10 aprovados. Então, é exatamente isso que ele pede aqui nessa questão. A fórmula conte-C é a mais adequada. Aqui na outra, qual foi o total de alunos reprovados? Então, é a mesma coisa que a de cima, só que perguntando com a condição de reprovado. Então, Excel, exiba para mim, conte-C, né? Qual é o intervalo aqui de situação, tudo. Conta essa área para mim e me fala todos que estão como reprovados. Reprovado, no singular, tá? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Vamos para a próxima. Quantos alunos foram reprovados por falta, tá? Então, basicamente, ele quer a quantidade também, só que ele quer do critério de que foi reprovado por falta. Qual é o critério de reprovado por falta? Aqui a gente tem aqui em cima. Número de alunos for abaixo de 10. Então, a gente pode vir aqui e identificar todos que estão acima de 10, né? No caso, igual ou maior que 10. Então, basicamente, são esses três que estão destacados. Então, ele tem que fazer um count de todos que estão com maior ou igual a 10 faltas, tá? Então, a gente vem aqui, conte C também. Conte C. Qual é o intervalo? É o número de faltas que é o critério. Me exiba para mim todos que for maior ou igual
a 10. Aí você conta ele para mim, tá? Então dá um Enter. Você repare que dá erro se você colocar a fórmula de conte C desta maneira. Eu fiz exatamente isso para que vocês percebam que se você colocar o critério de avaliação sobre um valor maior ou igual, querer comparar, fazer um cálculo dentro da formatação de conte C, conte Cs, soma C também, vai dar esse mesmo problema. Como que você faz para o Excel interpretar que a regra funcione aqui dentro, tá? A gente vai fazer funcionar. Então, para que você coloque aqui, ele considere maior ou igual e compare a célula de dentro, se ele está com maior ou igual a 10 e assim considerar ele como uma contagem, você precisa colocar fórmula matemática aqui, essa condição entre aspas, tá? Agora sim, ele vai considerar essa regra matemática, que para ele considerar tudo que a célula tiver maior ou igual a 10, ele vai contar como alguém que esteja reprovado, tá? Então, procure colocar aí agora o aspas entre a regra, tá? Exatamente como está aqui. Se você der um Enter, e aí ele passa a funcionar. O Excel usa isso justamente porque quando você vai informar a condição, o critério, né, que ele fala aqui, ele sempre, se você colocar direto, ele sempre vai interpretar como alguma coisa que seja igual a isso, ele vai contar. Caso você queira colocar uma regra a mais, tem que ser igual ou maior, maior ou igual, então você vai ter que especificar para ele, que normalmente ele considera o conte C sempre como um igual a outro. E aí, para você demonstrar que é uma regra em cima de regra, que tem um critério a mais, você vai ter que sempre colocar aí entre aspas, para ele considerar essa regra adicional, tá bom? Essas são as peculiaridades do Excel, mais uma lição aí aprendida para vocês, tá? Isso cai bastante em testes de empresa, justamente para garantir o nível de detalhe do qual você está aprendendo no Excel, entende? Cai bastante em provas aí de empresas, tá? Então vamos lá. Quantos alunos foram reprovados por falta, né? Aqui, por nota agora, tá? Quantos alunos foram reprovados por nota? Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa agora por nota. O que é considerado reprovado por nota se aqui ele tem que ter maior que 6,5, a gente tem que fazer menor ou igual a 6,5. Então é basicamente igual a outra, conte C. Qual é o intervalo? É a nota. Ponto e vírgula, critério, como a gente já aprendeu na anterior, abre aspas, eu quero que seja menor ou igual a 6,5. Fecha aspas, fecha parênteses, tá? E Enter. Houve 3 reprovações por nota, 2 reprovações por nota, e é o que está aderente aqui, tá? Vamos para a próxima. Qual a maior nota final da classe? Tá? Qual é a maior nota final, né? Então, aqui ele já fala exatamente o que a gente precisa usar, né? Que é o cálculo do maior, tá? Maior nota final. A gente vem aqui para a nota final, ponto e vírgula. Ele pede como K. K, a gente sabe qual que é lá na nossa aula de maior ou menor. O K significa qual é a posição maior que você quer. A primeira posição, segunda posição, o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. No caso aqui a gente quer o primeiro maior. A gente podia ter usado aqui também a fórmula máximo. Se você usou a fórmula máximo, também ele é aderente, ele vai ainda estar como correto. Numa entrevista de emprego, no caso, você vai usar maior ou máximo. Independe, tá? Se ele está pedindo o maior primeiro, você pode usar o máximo ou usar o maior, colocar um 1 aqui, você está atingindo o resultado esperado. Não há erro, você pode usar uma ou outra, que as duas estará correta, tá? Então, qual é a nota maior da classe? Alguém deve ter tirado 10 aqui no meio de tudo. Aparece como 10 ainda porque a formatação aqui de números de casas decimais ainda está configurada para não deixar casas decimais. Então, se você abrir aqui, olha lá, ele está com 9,6, que é exatamente o 9,6
aqui, tá? Ele é a maior nota de todas? Não tem ninguém que seja 9.1, no caso aqui não é o caso, e aí 9.6 é a maior nota da classe, tá? A gente pode fazer aqui também na última questão. Qual foi a menor nota da classe? Então a gente pode fazer tanto o menor, usando o menor, quanto usando o mínimo. Vamos usar o mínimo agora para poder exemplificar para vocês que a gente tem o mesmo resultado. Mínimo. Qual é a área? A gente vai vir aqui, a nota mínima, fecha e pronto, a gente tem a nota 6. No caso aqui, a 6 é 6.8, 6.4 deve ser a menor nota de todas. Para a gente identificar que está como 6, vamos colocar casa decimal aqui, 6.4. Então a gente usou aqui, no caso, o mínimo, e aqui a gente usou o maior. A gente poderia usar um menor aqui também, tá? Tanto faz, gente. Qualquer uma das duas vai chegar no mesmo resultado esperado, tá? Vai estar certo dos dois jeitos. Agora vamos para aqui a opção, o último exercício, né? Procure em nossa base de dados os dados solicitados abaixo. A gente tem 3 questões aqui, da qual a gente vai usar a fórmula de pesquisa para achar a nota 1 do Jorge, o número de faltas do Miguel e o status de aprovado ou reprovado da Rebeca, tá? Então, para solucionar aqui, fórmula de pesquisa. Especificamente, a gente vai usar aqui a PROC-V, diante de que a gente tem a informação que a gente tem como referência é o nome. E a nossa tabela está conforme de forma horizontal, tá? Então, nada melhor do que pesquisar na forma vertical, pesquisar assim dessa maneira. É mais adequado, conforme vocês viram na aula de PROC-V e PROC-H. Então, a gente vai vir aqui procurar aonde está a pessoa que a gente quer e depois pegar a coluna específica. Então, vamos lá para a fórmula. A gente pode vir aqui, Excel, exiba para mim, procura, né, PROC-V, procura na vertical para mim. Qual que é o valor que eu vou procurar? O nome que a gente tem aqui, a gente só tem esse nome, então procura o Jorge para mim. Aí ele vai perguntar, aonde? Qual tabela, né? A gente vai procurar especificamente na tabela daqui de cima. Então, clica na tabela, não vai vir aparecer, mas qual que é o nome da tabela? A gente escreve tabela, é a tabela 4, no caso, né? Que a gente viu lá em cima. Tabela 4, quem é você? Matriz. Pega os dados dela. Eu procuro na tabela 4 dados. Tá vendo que ele já circulou toda essa parte aqui de vermelho, é onde ele vai procurar o Jorge. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Quando eu achar o Jorge nessa tabela inteira, qual coluna que você quer que eu pegue? Então ele vai vir aqui procurar de forma vertical, né? Então ele vai vir aqui, começa nessa célula, vai procurar Jorge está aqui, Jorge está aqui, Jorge está aqui, Jorge está aqui. Achei o Jorge. Qual que é a coluna que você quer? Eu quero a coluna, ele está pedindo a nota 1, né? Então eu quero a coluna 1, a 1 é essa é 2, essa é a 3, né? Então ele está pedindo a nota 1, que é a coluna 3. Então quando ele achar o Jorge, vai lá na coluna 3, 1, 2, 3, e me pega, vou colocar aqui 3, e me traz para a nossa célula indicativa. Ele quer saber também aqui no final se a correspondência é aproximada ou é a exata. O que ele quer perguntar sobre isso? Quando ele vem aqui procurando Jorge está aqui, esse é o Jorge, ele quer procurar exatamente o nome do Jorge que seja correspondência exata ou alguém parecido com Jorge Medeiros ou alguma coisa próxima. Não, a gente quer o Jorge da Silva mesmo, ele quer o Jorge exato, correspondência exata. Então, somente quando ele achar o exato que ele está aqui, ele vai ir lá na nossa coluna que a gente pediu, andar 3 posições e pegar aqui, no caso, a nota do Jorge é a 7,5, tá? Então, deixa aqui como falso. Então, fechou parênteses, basicamente é isso, 7,5 e o Jorge aqui é 7,5. É isso que a PROC-V funciona, ela procura exatamente na vertical, entendeu? Ele vai vindo aqui, descendo na vertical. Se ele não encontra, ele vem para cá e vai descendo, vem para cá, descendo. Ele procura na vertical. E a partir do momento que ele encontra,
o número de coluna ele vai andar para frente, tá? Sempre para frente. Não tem como você andar para trás na PROC-V, é uma das falhas e por isso a gente ensina outras fórmulas de pesquisa para te atender melhor. Enfim, aqui na A a gente já resolveu a questão. Vamos agora para a B, tá? Vamos resolver aqui a B. Busque o número de faltas do aluno abaixo. O Miguel, a gente vai pegar o número de faltas. Então, basicamente, é a mesma fórmula, mesmo critério. Então, PROC-V, valor procurado, procura o Miguel. Qual é a tabela? Tabela 4, tá? É a tabela 4 que a gente já viu lá em cima, que é o nome da nossa tabela. Procura na tabela inteira, né? Quero os dados, você vem aqui, dados inteiro, fecha chaves. E quando você encontrar, você anda quantas colunas que vai para número de faltas, essa aqui, número de faltas, 1, 2. Então, você pega a coluna 2. E eu quero a correspondência falsa aqui, que eu quero a correspondência exata, tá? Fechou. Ele está dizendo que o Miguel tem 6 faltas. Isso é verdade ou é mentira? Vamos ver cadê o Miguel. Ele vai vir procurando o Miguel. Miguel Ferreira anda 1, 2, 6. Então, ele pega aqui o 6 exato, que é o número de faltas do Miguel. Vamos para a última. Ele busca o status do aluno abaixo, a Rebeca. Então, ele quer saber agora, na PROC-V, ele vai vir procurar a Rebeca, vai encontrar a Rebeca. Eu quero a status final. Então, a gente está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente quer a 8, que aqui ela está reprovada, tá? Rebeca. Então, vamos ver aqui. Excel, exiba para mim, PROC-V, procura para mim o valor de Rebeca Oliveira na tabela 4, toda ela, né? Procura nela inteira. E ao encontrar, você vai lá na coluna 8 e me traz o valor. Você só vai considerar encontrado com correspondência exata. Ele tem que estar com o nome exatamente como Rebeca Oliveira dos Santos. Então, Rebeca Oliveira dos Santos. Fechou aqui. E ele exibe para a gente o status da Rebeca, que é reprovado. Repare que ele não traz a formatação condicional, porque essa célula não está formatada com formatação condicional. Ela tem a sua própria formatação. O que ele traz, a PROC-V traz o conteúdo, o valor que é apresentado nesta célula, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa foi a resolução de todo o gabarito, tá? Então, a gente já respondeu todas as questões. E aqui a gente tem o gabarito, ele completo, tá? Então, basicamente é a mesma coisa, com apenas umas formatações diferentes. Mas as fórmulas são exatamente as mesmas, tá? Aqui, 8.1, 10, 5, 3, 2, 10 e 6. Aqui está com o problema da formatação, tá? Isso tudo está protegido, tá? Então, você não vai conseguir alterar nada. E 7,5, 6 e reprovado, tá? Então, caso você não tenha tempo de ver a solução aqui que eu fiz nesse vídeo, você pode também olhar o gabarito na abinha do lado, tá? Espero que vocês tenham ido bem e caso vocês não tenham ido legal, vocês possam corrigir como é que se faz, como é que o mercado espera que você resolva essas questões. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês. Eu acho que ela é de grande valor diante de todo o curso. É uma comprovação de como que você coloca aí no mundo real, na prática. É isso que você vai ter a sensação se está evoluindo ou não. Espero que você continue aí evoluindo no curso, né? Com certeza, certamente você vai. Na parte do avançado, a gente vai fazer um exercício avançado também, simulando exatamente como que é uma prova de uma empresa. E aí, se você fazer com mais práticas, a probabilidade de você ser aprovado numa prova de teste de empresas é muito baixa. E se você estiver dominando todas as funcionalidades e respondendo esses exercícios nesse nível, é quase que impossível você não passar em qualquer teste e você vai conseguir qualquer vaga de emprego facilmente aí. Ou superar qualquer obstáculo dentro da sua empresa ou coisa nesse sentido, tá? Acho legal essa didática, explico funcionalidade a funcionalidade e depois eu coloco os desafios
para vocês, o que vocês vão ver relacionando o que você vai encontrar no dia a dia. Acho que é fundamental para o curso de Excel, é o que falta no mercado e é isso que a gente procura te trazer aqui. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e nos vemos aí no decorrer do curso. Nos vemos lá. Tchau, tchau.